sentiu que algo dentro de você mudou, mas não sabe explicar o que é? É que a vida que você vive hoje já não cabe mais na mulher que você está se tornando. Talvez você esteja no meio de uma transformação e nem percebe que a sua nova versão já começou a despertar. Oi, minha gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que todos estejam bem. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Denise. E se você sente que a vida precisa dar um giro, então esse vídeo aqui é para você. E nesse vídeo eu vou te mostrar 7 sinais que você está pronta para mudar de vida. E talvez isso já esteja acontecendo aí dentro de você. E o primeiro sinal que você está pronta para mudar de vida é que você está cansada de repetir os mesmos ciclos. Sempre repetindo os mesmos ciclos. É quando você percebe que está vivendo no piloto automático, sabe? Tudo parece repetição. Muitas vezes você repete, você fala assim, ó, vou começar o meu ano, você faz uma lista de coisas, você fala, eu vou vencer, esse ano é o meu ano. Aí o ano acaba, você não fez nada daquilo que você prometeu para si mesmo. E aí repete mais um ano você fala de novo, vou estudar, vou terminar minha faculdade. E aí termina o outro ano, você tá a mesma coisa, repetindo sempre a mesma coisa. Isso é um sinal claro que a sua alma está pedindo por uma transformação. Sua alma pede, sua alma grita por uma transformação. O segundo sinal é que você começa a questionar tudo. Tudo que antes parecia normal para você, hoje te incomoda tanto. É o relacionamento, é a rotina diária e as escolhas. Tudo que eu falar aqui pra vocês, gente, primeiro eu já vivi tudo isso na minha própria vida. O relacionamento, você luta tanto pelo relacionamento, só que antes isso não te incomodava, tudo que acontecia. Começou a te incomodar assim que você fala, não, pra mim não tá dando certo pra mim. Não dá pra mim. Por ter feito outras escolhas, aquilo que antes não te incomodava por muito tempo, começa a te incomodar. E você quer mais da vida. Você fala, não pode ser possível a vida ser só isso. Muitas vezes eu falei isso, sabe? Eu cheguei a levar isso na terapia. Muitas vezes eu falei pra minha psicóloga, como? A vida não é só isso, tem muito mais do que só isso. Eu quero passar por uma segunda fase da vida. Não, a vida não é só isso. Muitas vezes a gente questiona isso, sabe? O terceiro sinal, gente, você sente aquele desconforto mesmo quando está tudo bem, sabe? Quando você... as coisas parecem que tá indo bem, mas aquele desconforto, aquela sensação de vazio, que algo está faltando, mesmo quando não tem nada faltando, sabe? Quando tá tudo no seu devido lugar, tudo certinho, você sente essa sensação de que tem algo faltando. É a sua intuição querendo te guiar por um novo caminho. O quarto sinal, gente, eu estou vivendo esse quarto sinal, tá? É uma vontade súbita de se cuidar. Estou vivendo muito isso agora, sabe? Passei por um período meio complicado, mas estou assim nessa fase de me cuidar, de me querer melhor, minha melhor versão, sabe? Aí você começa a pensar em mudar hábitos, você começa a pensar em mudar sua alimentação, cuidar do corpo, da mente, da alma. Isso mostra que você está pronta para se colocar em primeiro lugar. Sabe? Quinto sinal, você começa a se afastar de pessoas e ambientes que não te fazem bem. Vivi muito isso, tá? É natural. Quando você começa a mudar por dentro, o que tem por fora não faz mais sentido. Eu me lembro na época da pandemia, já estava assim, acabando um pouco a pandemia, e eu fui um dia na casa da minha mãe. Nessa época eu tinha um carro ainda, então eu ia muito na minha mãe, ajudar ela a cuidar da casa, arrumar a casa. E um dia eu cheguei lá, minha mãe não estava muito bem de saúde. Eu cheguei lá, de repente chegou bastante gente na casa dela. E são pessoas que eu sempre convivi com eles, sabe? Sempre foram pessoas que estavam sempre na minha casa, lá com a minha mãe. E aí chegou um dia, eu já tinha já mudado a fase da minha vida, eu já estava estudando expansão da consciência, eu estudei de 2019 expansão da consciência, e aí quando veio a pandemia eu me aproximei mais desses estudos, eu fui na casa da minha mãe, e aí as pessoas riam do nada, falavam coisas sem nexo, umas coisas que pra mim, pra aquele momento, não tava legal. E elas todas rindo, era bastante pessoas, né? E elas todas rindo uma da outra, falando não sei o quê. Eu sentei assim no chão, perto da cama da minha mãe, sentei e fiquei olhando elas conversar. De repente eu falei assim, ai, não tá vibrando mais pra mim. Não tá vibrando mais comigo isso tudo, sabe? Peguei, chamei meu filho, até meu filho falou, ai mãe, não vi a hora que você vai me chamar pra não ir embora. Peguei a Helena ainda era bebezinha, tinha 1 ano e pouco, 2 anos, catei eles e vim embora, não avisei ninguém, gente,
Porque, então, quando começa a mudar por dentro, é normal a gente começar a se afastar de pessoas. Tinha coisas que eu não queria mais estar ouvindo ali. E aí eu comecei a me afastei dos meus pais, me afastei de muita gente da família. Não foi porque eu me afastei que eu quero me afastar, não. Eu mesmo fui me afastando, as pessoas foram se afastando, as minhas amigas também, na época, e a gente acabou se afastando, e aí eu troquei de número de telefone, e aí eu não converso muito. Eu perdi totalmente com todas as minhas amigas de infância, amigas que estavam mais próximo de mim. Por quê? Porque a gente não tinha mais o que conversar, a gente não vibrava na mesma sintonia. Se afastou naturalmente. O sexto sinal, você sente muito medo, mas mesmo assim você quer tentar. Eu comecei a pensar nesses hábitos e eu comecei a colocar no papel. E ontem, na hora que eu comecei a ler tudinho o roteiro que eu ia falar com vocês, sério mesmo, eu me dava um arrepio. Falei, gente, falar aquilo que eu passei, sabe? Aquilo que eu passei um dia, eu tô passando também, tá? Esse sexto, então, não, é muito eu, gente. Você tem medo do novo, mas você sabe que não quer mais ficar lá no velho, sabe? E esse medo, eu comecei a entender que ele é normal. E falei que eu não queria mais estar no casamento, eu não queria mais estar ali, porque aquilo tava me deixando muito mal, que eu tava ficando muito deprimida por muitos anos. Mas eu tinha medo, gente, medo porque... medo de não dar conta. Minha mãe disse que... minha mãe tinha um dizer... ruim com eles, pior sem ele, entendeu? E eu tinha isso na minha cabeça. Eu disse, não, eu consigo, tem muitas mulheres que conseguem isso. Não é possível que eu vou viver nesse casamento a vida toda, sem amar, sem querer estar aqui. Tipo assim, quando casei, não foi um casamento que, tipo, a gente namorou bastante, foi um casamento, para quem é da igreja sabe, que foi um casamento que era... ele era muito cristão, eu também era muito, então era um casamento pra gente se unir e servir a Deus. Mas quando você casa, a pessoa ela é totalmente diferente do que ela aparenta ser antes, sabe, do casamento. A gente também é diferente, né? Então, que eu tomei a decisão de me separar de verdade, que eu falei, não quero mais casamento, teve muito julgamento, né? Julgamento daqui, julgamento da família dele, julgamento da minha. Você não pode deixar o medo te paralisar, ele precisa te impulsionar a você viver coisas melhores, tá? Sétimo sinal, gente, você começa a imaginar vivendo uma nova vida. Você visualiza, você sonha acordada, você faz planos e mesmo que pareça distante, algo dentro de você fala que vai ser possível. Dentro de você sabe que isso é possível acontecer. E se você se identificou com algum desses sinais, acredite, você já começou a mudar. Agora é só continuar. Passo de cada vez, isso quando eu falo que um passo de cada vez, estou falando de como uma pessoa que está dizendo que está vivendo tudo isso, um passo de cada vez. Comente aqui embaixo qual o sinal que mais mexeu com você hoje. Beijo no coração, gente, não esqueça de curtir, de comentar, tá bom? Beijo no coração de vocês, tchau!